Oi pessoal, tudo bom? Então, vamos começar com Gregório de Matos, que foi um autor barroco brasileiro e foi conhecido como Boca do Inferno. Vê que nome pesado, né? Mas para vocês verem como ele era ferrenho nas suas críticas, né? Sobre a localidade onde ele estava, que era a Bahia. Então, vamos desvendar um pouco sobre esse cara e a gente vai ver o que ele foi na importância do barroco brasileiro, tá? Bom, o poeta Gregório de Matos Guerra, né? Ele nasceu em Salvador, estudou em Coimbra, né? Que é uma das universidades mais, né, tops, como a gente diz hoje em dia, né? Mas tendo permanecido em Portugal até 1681, quando voltou ao Brasil, provavelmente por conta de seus poemas satíricos. O que eram poemas satíricos? Eram poemas que ironizavam e falavam sobre as críticas do seu lugar de origem, tá? Ou do seu lugar onde estava naquele exato momento, tá? Sua obra começou a ser publicada apenas no século XIX, já que quando produziu seus poemas, ele circulava entre os leitores por meio de manuscritos, tá? Então, o que era um manuscrito? É tipo um papel escrito à mão, né? Já que tinha pessoas que não tinham, como é que eu posso dizer, oportunidade de ter vínculo com a imprensa e eles mesmos que produziam, tá? Esse fato dificultava a delimitação do que foi escrito pelo autor e do que foi apenas atribuído a ele, justamente por isso, né? Porque como ele não tinha essa proximidade, então ele tinha que escrever de uma forma que atingisse a todos, né? Foi poeta de muita habilidade, né? Produziu bons textos cultistas e conceptistas, né? O estudioso Luiz João Cari, né, que é um estudioso muito famoso brasileiro, né, lembra que na larga produção do poeta baiano é impossível contar quase todos os elementos que são característicos do barroco no Brasil, tá? Que é o cultismo, o conceptismo, o dualismo, que é a questão do bem e do mal, né, religioso e profano, né, a questão das mitologias greco-romanas, essas características que são do barroco, né? Sua obra pode ser dividida em textos satíricos, que é aqueles textos que são ironizados, aqueles textos que são críticos. Os textos líricos, né, que são os textos amorosos, né, exaltando a beleza da mulher, né, entre outros, a divinização da mulher. E o sacro, que é exaltando o Deus, né, ou seja, tendo a religiosidade como centro, tá? Vamos para a poesia satírica. Gregório de Matos era feroz em sua vertente satírica, a atividade que lhe valeu a alcunha de Boca do Inferno. O que é alcunha, professor? É a palavra, né? O jargão, né? O apelido, como a gente fala hoje em dia, né? Não escapava de sua lira mordaz nenhum segmento da sociedade. Os ricos, os pobres, os negros, os brancos, os amigos e inimigos, ou seja, as pessoas que viviam na sociedade baiana, né? Autoridades, padres, freiras, né? Ou seja, as pessoas que viviam na sociedade daquela época baiana, ele criticava, tá? De uma forma irônica ou não, né? Vamos para o texto de um poema, né? Nariz de embomo com tal sacada que entra na escada 2 horas primeiro que seu dono. Vê. Ele estava criticando aí o governador da época da Bahia, tá? Que ficava esnobando-se, né? Lá na sacada, tá? E falando mal das pessoas, né? Ou seja, e esse nariz de ebono é um nariz grande, né? Ou seja, ele estava descrevendo o cara, né? O governador da época e satirizando, ou seja, ironizando com esse governador, né? Já esse caso aqui é bem, né, peculiar. Senhora Dona Bahia, nobre e opulenta cidade, madrasta dos naturais e dos estrangeiros madre. Ou seja,
ela exaltava o povo que estava vindo de fora, né? Os portugueses, né? Os colonizadores, as pessoas de influência. E as pessoas que eram as próprias baianas, ela deixava de lado, né? Ou seja, isso não é muito comum, não é muito incomum nos dias de hoje, né? Isso acontece, mas de outra forma. Ou seja, ele estava aí satirizando, falando também que ela deveria se preocupar com os da terra, não com os de fora, né? Apesar de Gregório ter sido muitas vezes perseguido por causa de suas sátiras, na época em que as escreveu, a sociedade aceitava e tolerava a difusão de textos satíricos, né? Porque muitos não entendiam, né? E liam aquilo como se fosse uma exaltação, né? Mas pensava eles que isso era uma exaltação, mas isso não era, né? Era uma ironia bem escancarada para a época, né? Que eram vistos como uma forma de tentar corrigir certos erros e manter a ordem, tá vendo? Era uma coisa muito tranquila, né? Para a sociedade baiana, né? Já a poesia lírica já exalta o amor, né? O sentimento do eu lírico, né? Sentimento que é expressar, né? Se em sua sátira, Gregório aproximou-se da vida rotineira e das expressões cotidianas do Brasil colônia, ou seja, na Bahia onde ele se inseria, né? Em sua produção lírica e sacra, ele mostra o domínio de que tem da linguagem do barroco, né? Ou seja, todas aquelas características ele coloca dentro das suas dos seus textos, né? E das suas produções, tá? Na poesia lírica, o poeta quase sempre destaca a beleza da mulher amada. Ou seja, ele idealiza a mulher, ele diviniza a mulher, né? Vamos para o soneto para a dona Ângela de Souza Paredes, que foi a mulher que ele mais amou na vida, né? Não vira eu na vida a formosura, ouvia falar nela cada dia. E ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Ontem a vi por minha desventura, na cara, no bom ar, na galhardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava de criatura. Mate-me, disse eu, vendo abrasar-me, se esta é a cousa, não é, que me encarcerar-me, sabia o mundo e tanto exagerar-me. Olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza eis de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que eu me perder. Ou seja, ele está exaltando, né, Dona Ângela de Souza Paredes e falando de todas as qualidades que ela tinha, né, comparando ela com o sol, comparando ela com um anjo, como se ela fosse imaculada, né, que ela não podia ser tocada, né? Ela era divinizada, ela era endeusada. Já a poesia sacra já tá dizendo, né? Religiosidade, né? Deus, né? Aí surge a noção de pecado, dualismo, né? Pecado e conversão, né? Surge a noção de pecado e o medo da morte, da condenação que viria depois dela. Ou seja, se eu fiz um pecado, eu vou ter a consequência dele, né? Então ele vinha exaltando nas poesias sacras isso. Vamos para o soneto, né? Que foi uma das marcas também muito grandes de Gregório de Matos. Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. É verdade, Senhor, que hei delinquido. Delinquido vos tenho e ofendido. Ofendido-vos tem minha maldade. Maldade que caminha vaidade, vaidade que tudo me é vencido. Vencido quero ver-me e arrependido. Arrependido há tanta enormidade. Arrependido estou de coração vos busco. Dai-me os braços, abraços que me rendem vossa luz. Luz que, claro, me mostra a salvação. A salvação pretende e traz braços, misericórdia e amor, Jesus, Jesus. Ou seja, ele clama, né? Pede a Deus a salvação pelos pecados que ele cometeu, né? Tanto que ele fala aqui, ó. A vaidade
fala de arrependimento, ou seja, sempre ele toca no medo de acontecer algo porque ele pecou, mas pedindo perdão a Deus, né? Aqui está o autor, Gregório de Matos. E aqui é uma obra muito conhecida dele, que é Poesia Completa, ou seja, são várias poesias dentro de uma só, onde ele retrata um pouco sobre a sociedade baiana, sobre a mulher e sobre Deus, né? Então, o exercício que eu passarei para vocês vai estar lá no grupo, tá? Qualquer dúvida sobre essa aula, qualquer esclarecimento, pode vir no meu privado e pode vir no grupo, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. E fiquem em casa e estudem, tá?